painel da educação destaca nessa edição os principais acontecimentos que ocorreram no período de 1º a 10 de março de 2018. Foi um período onde as atividades nas escolas foram retomadas regularmente. Algumas poucas instituições de ensino não iniciaram atividade em fevereiro e sim deixaram para início de março, principalmente no ensino superior. Mas tivemos então, a partir daí, um funcionamento pleno da educação brasileira. Nós temos hoje 60 milhões de estudantes espalhados em 220 mil escolas, entre públicas e particulares, sendo cerca de 2.500 de ensino superior e o restante de educação básica. Então, um número significativo de estabelecimentos de ensino que nós temos no nosso país. Houve, por parte do Ministério da Educação, abrindo um prazo para aumento de vagas dos cursos de graduação. Então, o Ministério tem um calendário e as instituições que tivessem interesse em estender, as instituições não universitárias, que no caso as faculdades, porque as universidades podem criar cursos, como os centros universitários, criar curso, aumentar a vaga, excetuando-se direito e alguns cursos na área de saúde, mas os demais cursos podem ser criados e extintos dentro da autonomia. Mas as faculdades não, elas passam pelo processo natural de credenciamento, de reconhecimento, de autorizações, e essas instituições tiveram a oportunidade de iniciar o protocolo de pedido de aumento de vagas junto ao MEC. Um outro fato também que foi, acho relevante, foi o MEC prometeu investir R$1 bilhão em programas de formação de professores. Essa é uma carência que o Brasil tem, principalmente em função dos desafios da reforma do ensino médio, da Base Nacional Comum Curricular. Tem que investir mesmo na formação de professores, na requalificação, e os recursos foram definidos de R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão, ele será naturalmente diluído entre diversos programas, mas ocorre com segurança, porque já há dotação orçamentária. O Conselho Nacional de Educação, já numa pré-turbulência de final de mandato de alguns conselheiros, iniciou a sua reunião, promoveu a sua reunião normal do mês de março, nessa primeira semana de março, e tivemos aí alguns projetos interessantes sendo apreciados. Não há nada de muito novo, a não ser o risco de descredenciamento de algumas universidades por não terem um número de mestrados e doutorados suficientes, segundo o novo decreto. Hoje, a universidade, para manter o status, tem que ter 4 mestrados e 2 doutorados com avaliação positiva. E nós temos um grande número de universidades que não têm. As 2 primeiras já foram transformadas, rebaixadas, na verdade, para centros universitários. Então, nós temos aí um risco de rebaixamento de instituições que não atenderem o número de cursos de pós-graduação estrito sensu. Também foi relevante, embora sem grande importância, a sanção de uma lei que modificou a LDB e que estabeleceu o chamado conceito de educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, não tinha grande necessidade de uma lei para isso, mas foi concentrada em termos de uma proposta do Legislativo. Um projeto de lei tramitou, foi aprovado na Câmara e no Senado, foi a sanção presidencial e foi sancionada uma modificação da LDB, que já é mais da 40ª mudança da LDB, trazendo um novo conceito de educação ao longo da vida. Isso vai dar abertura para algumas mais linhas de financiamento e tudo, porque está contemplado pela lei. A Câmara de Deputados aprovou também a ampliação do período de afastamento de pessoas, de estudantes grávidas. Essa aprovação ela não foi ainda finalizada, mas porque isso vai à revisão inclusive no Senado Federal, mas é um primeiro passo onde estabelece um direito maior para as mães durante o período de recém-nascimento de seus filhos. Então, está tudo caminhando nesse sentido, que não seja uma coisa muito rígida,
essa exigência de presença à escola, mas por enquanto temos só um projeto de lei tramitando. Ele provavelmente ainda no decorrer de 2018 deverá ser transformado em lei, mas isso vai beneficiar milhares de mulheres, principalmente que estarão prestes a ter filhos, tendo a possibilidade de um afastamento da escola sem risco de ser assinalado como faltas, como ausência que leve até a reprovação. O Banco Mundial, que faz sistematicamente avaliações, e analisou a situação do Brasil e viu que o Brasil melhorou em termos de educação. Houve uma melhoria, mas os passos são muito lentos. Então, a expectativa do Banco Mundial seria que nós tivéssemos um avanço bem maior desses últimos anos. Mas avançamos sem ter grandes projeções comparativo com outros países, mas não ficamos estagnados como alguns tinham uma expectativa que esse relatório do Banco Mundial evidenciasse. Também vale citar como último fato relevante desse período foi os BRICS, são os países que integram os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que definiram o compartilhamento de grandes investimentos para a pesquisa científica. Então, são os países que não são países considerados desenvolvidos, mas são em fase forte de desenvolvimento, que vão somar esforços para terem investimentos em alguns projetos de pesquisa científica integrados. Isso é bom, porque traz a possibilidade de um princípio colaborativo entre as universidades desses 5 países. Fechamos assim esse nosso período inicial de março e que trouxe alguns aspectos positivos para a educação brasileira.